frutos do mar. Eu separei aqui alguns que eu consegui encontrar. Eu tenho lula, eu tenho camarão, polvo e vongole. A lula e o camarão e o vongole estão crus, mas o polvo eu já cozinhei. Inclusive, se você tem interesse em saber como se cozinha um polvo facinho, eu vou deixar aqui uma dica para vocês. Esse polvo mesmo cozido, ele é ótimo. Eu já tenho aqui 4 unidades de camarão que eu limpei, tirei a cabeça, a casca, aquela sujeirinha que fica nas costas. A lula eu tenho uma unidade da parte do corpo, que eu cortei em fatias bem fininhas. Mas eu tenho aqui 4 cabecinhas. Porque quando eu compro lula, eu sempre separo as cabeças para fazer um prato assim na hora da decoração, que eu acho que fica mais interessante. Quando comprei essas lulas, eu fiz lulas recheadas. Então eu guardei as cabecinhas que eu não usei quando eu fiz a lula, e agora no camarão elas vão dar um toque todo especial. Então o que eu vou fazer? De primeiro eu vou temperar a lula e o camarão. Eu vou usar essa misturinha de sal com pimenta, ervas e flores. Você pode usar só sal ou sal e pimenta. Então eu vou jogar um chuveirinho aqui por cima dos dois. Vou colocar aproximadamente 1 colher de sopa de azeite em cada um. O camarão ficou menos. E vou espremer umas gotinhas de limão. Vou dar uma misturadinha. E vou deixar que eles fiquem quietinhos aqui, enquanto que eu coloco essa super wok aqui no fogo, para ela já ir esquentando. Aqui eu tenho um tentáculo de polvo, que quando eu cozinhei, eu separei. Eu quando compro polvo, se eu não vou usá-lo logo e eu gosto de cozinhar, eu levo para congelar. Então eu separo os tentáculos, a cabeça. Então quando eu preciso usar, ou eu descongelo o polvo inteiro ou a quantidade de tentáculos que eu preciso, que foi o que aconteceu aqui. Então eu tenho um tentáculo que eu cortei em fatias mais grossinhas. Eles já estão cozidos, mas não estão com tempero nenhum. Eu vou temperá-lo com um pouquinho de sal também e um pouquinho de azeite. A minha wok já está bem quentinha, então eu vou começar a refogar o polvo. Essa receita ela é um pouquinho chatinha, porque ela precisa de toda uma técnica. Todo fruto do mar, né, que a gente vai usar aqui, eu gosto de ir refogando unitariamente, porque cada um tem o seu tempo, porque não se deve cozinhar demais os frutos do mar, porque senão eles ficam duros. Então vou começar com o polvo. A ideia aqui é só mesmo dar uma douradinha e uma tostada, porque ele só está cozido. Agora que ele já tostou, eu posso retirar e colocar nesse potinho aqui. Agora eu voltei com a minha wok e vou refogar então os camarões. Eu vou deixar que ele também fique igual o polvo, dê só uma tostadinha e mude de cor. Olha que beleza, como eles estão bem tostadinhos dos dois lados. Ó, que maravilha! Quando você limpa eles assim, eles enrolam. Eu posso juntar ao pote do polvo. Eu não poderia voltar ao pote onde eles estavam, porque tem todo o tempero quando ele estava cru e pode, nesse ponto, ocorrer uma contaminação cruzada. Então, estão todos cozidos, eles podem ficar aqui juntinhos. A lula, que os tentáculos vão ser os próximos a vir tostar aqui.
A lula, ela solta um líquidozinho, como se fosse uma aguinha. Então o ponto é você esperar que a água que ela liberou, esse líquido, seque. Agora que o líquido já secou e ela já está querendo começar a dourar, nós podemos retirá-la e adicionar ao pote onde estão o camarão e o polvo. Aqui então eu vou voltar com a mesma wok para o fogo, porque quanto mais você vai refogando, mais sabor vai grudando e isso tudo vai ser uma delícia. Vou colocar aqui umas 2 colheres de sopa de azeite, um dente de alho bem picadinho, 2 colheres de sopa de alho poró bem picadinhos, mas caso você não queira usar alho poró, você pode usar também cebola branca. E uma pimenta dedo de moça sem sementes, bem picadinha, mas é opcional. Caso você não goste, você não usa. Vou usar agora um pouquinho de sal para ajudar que eles soltem água e não queimem. E aqui eu tenho meia xícara de vongole com as conchas. Os vongoles não devem ser utilizados se eles estiverem abertos ou entreabertos ainda crus. Mas cozidos, normalmente as pessoas acham que se não abriu a casca é porque não está bom. Mas eu não concordo. Às vezes ele está tão fresquinho e o músculo está tão assim fresco que mesmo no cozimento ele não fica macio e abre a concha. Então você vem com uma faquinha, faz uma forcinha, abre e não tem problema. Não desperdice achando que ele não está bom. Então agora eu vou colocar aqui as conchinhas. O vongole também é opcional, mas eu acho que fica interessante não só porque ele é uma delícia, como as conchinhas pelo lado visual. Então aqui eu vou dar uma mexidinha e vou colocar um vinho branco seco de excelente qualidade, porque você deve usar o vinho na comida a mesma qualidade que você usaria para beber, porque afinal, se você está usando um vinho ruim na sua comida, pode estragar toda a sua receita, principalmente se você estiver usando ingredientes nobres. Então, nunca use vinho muito barato na comida, use o que você vai beber. E esse aqui é maravilhoso, ele é um Sauvignon Blanc do Chile. Então eu vou colocar para que cubra os vongoles, para que assim eles cozinhem no vinho. Que delícia! Eu aqui devo ter colocado o que? Aproximadamente uns 200 ml. Então eu vou colocar uma tampa e deixar que eles cozinhem. Eles agora vão liberar um pouquinho de líquido e eles vão se misturar com esses sabores divinos que coloquei aqui. E agora nós vamos à parte do nosso macarrão. Eu escolhi um fettuccine, mas pode ser usado qualquer tipo de massa. Você pode usar um espaguete, você pode usar um linguine, isso fica a seu gosto. Aqui tem uma panela com bastante água fervendo. O macarrão, ele precisa ser cozido numa panela bem grande com bastante água, para que assim, quando ele crescer, ele não grude, ele precisa de espaço para crescer. Outra coisa importante é o sal. O sal, ele só deve ser adicionado à água do cozimento quando ela estiver assim, bem quente, porque se você colocar logo no começo, vai demorar mais tempo para ela começar a ferver. Então aqui eu tenho 2 colheres de sopa de sal. Não ache que é muito, porque não é. Eu estou usando sal grosso. Agora então eu posso adicionar a massa. Estou usando 4 ninhos de fettuccine que eu pesei e que deu 120 gramas. A medida para uma pessoa é 125 gramas, mas 5 gramas não vai fazer nenhuma diferença. Então agora eu vou colocar os ninhos diretamente na água salgada e bem quente.
E com essa colher aqui eu vou delicadamente desfazer os ninhos. A massa não deve ser cozida demais, porque senão ela fica molenga e isso impede que o molho seja incorporado na massa. Então nós sempre devemos cozinhá-la ao dente, mas a melhor maneira de você saber qual o tempo exato do cozimento da massa está atrás da embalagem da massa que você está usando. Normalmente a pessoa ou a empresa que produz diz lá de tantos minutos você deve cozinhar. Eu gosto de cozinhar aproximadamente por uns 8 minutos ou até que eu prove a massa e ela esteja macia, quebrando, mas não muito molenga. E isso você pode também se basear pela cor. A massa que foi cozida demais, ela perde o brilho e não está tão amarelo ovo, ela fica meio esbranquiçada. Então agora aqui, olha, os meus ninhos já foram desfeitos. Eu posso tampar e contar o tempo do cozimento. Os meus vongles estão abrindo, então o líquido que eles estão liberando mais o vinho, eu vou deixar que reduza mais um pouquinho, enquanto o macarrão vai cozinhando aqui no seu tempo. Bom, a massa já cozinhou, eu desliguei o fogo e aqui o líquido já deu uma reduzida. Como os italianos dizem, você nunca deve colocar o molho na massa, e sim a massa no molho, porque assim ela vai absorver todos os sabores e a maneira correta de você temperar uma massa. Então aqui eu vou escorrer, olha, vocês podem ver, ela está macia e bem amarelinha. Olha que linda! E vou incorporar bem a massa com o vongole. Ainda tem um pouquinho de líquido, mas a massa vai absorver todo esse líquido maravilhoso que o vongole liberou, mais o vinho branco. Aí agora nesse ponto, eu vou adicionar 2 rodelinhas de manteiga temperada com ervas. Ela vai dar o brilho na massa e mais um saborzinho delicioso. Vou salpicar um pouquinho de salsinha, só um pouquinho agora no começo. E agora eu vou juntar o resto dos frutos do mar, a lula, o polvo e o camarão. Para finalizar, mais um tiquinho de salsinha. Então aqui eu vou apresentar para vocês um belo de um fettuccine al mare.